Este é um vídeo de fisiologia sobre o sistema renal. Vamos iniciá-lo falando um pouquinho dos rins e da sua anatomia. Quanto à localização, os rins têm a localização retroperitoneal, ou seja, atrás do peritônio, e ficam mais ou menos entre a T10 e a T12, sendo que o rim direito é um pouco mais baixo devido ao fígado. Quantas camadas, eles possuem 3. A primeira é a fáscia renal, que ancora os rins. É um tecido conjuntivo não modelado denso. A segunda é uma cápsula adiposa, que é formada de tecido adiposo. E a terceira, uma cápsula fibrosa, que tem a função de manter a forma. Fora isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os néfrons. Para isso, eu vou fazer um desenho. Bom, essa primeira cápsula é chamada de cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. Seguido, nós temos o túbulo proximal, que é responsável pela reabsorção isoosmótica. Logo em seguida, a alça de Henle, a parte descendente, que é a que desce, que é responsável pela absorção de água. A parte ascendente, que é principalmente responsável pela absorção de íons. Logo em seguida, um túbulo contorcido distal, que é onde acontece a principal ação hormonal. E o ducto coletor, que é essa parte reta. Além disso, temos as presenças das arteríolas. A arteríola aferente é a que chega, ela se enrola formando o glomérulo e sai como uma arteríola eferente. Ainda sobre os néfrons, eu gostaria de falar sobre os tipos de néfrons existentes, sendo os néfrons corticais, em que a alça de Henle é mais curta e o corpúsculo renal fica na zona externa do córtex, e os néfrons justaglomerulares, em que a alça de Henle é longa e o corpúsculo profundamente no córtex. Para isso, eu vou explicar onde fica o córtex e a medula. Isso é mais ou menos um rim, e esses triangulinhos que eu estou fazendo são chamados de medula. E fora dele é onde fica o córtex. E assim é determinado quando ele é cortical, que fica mais próximo ao córtex, ou justaglomerulares, quando ele vai mais fundo na medula. Os néfrons são responsáveis por alguns processos que garantem a homeostase no nosso corpo. O primeiro processo que eu vou citar é a filtração. A filtração ela acontece no corpúsculo renal. E a porcentagem de volume de plasma filtrado é igual à fração de filtração. Fora isso, o filtrado ele é composto por água mais solutos dissolvidos, sem proteínas e sem células do sangue. Porém, existem algumas barreiras à filtração, sendo ela o próprio endotélio capilar, pois existem frenestas que permitem a passagem, mas também restringem. As células mesangiais, que contraem e alteram o fluxo no capilar. A lâmina basal, que separa o endotélio do revestimento da cápsula e impede que você filtre proteínas do plasma, e ela funciona mais ou menos como uma barreira. E o epitélio da cápsula de Bowman. Tem podócitos que envolvem os capilares glomerulares e se entrelaçam um com os outros, deixando fendas de filtração fechada por uma membrana semiporosa. Fora isso, ainda sobre a filtração, é importante que você tenha uma pressão positiva no capilar. Essa pressão ela é determinada pela pressão hidrostática, que é do líquido que chega, a pressão colodosmótica, que é do meio externo, e a pressão da cápsula, que também vai ser contra essa filtração. Se a somatória dessas 3 pressões for positiva, a filtração ocorre ela, caso contrário, ela não ocorre. E a taxa de filtração glomerular, que é o volume de líquido que é filtrado pelo tempo, ou seja, a quantidade de filtrado pelos rins. E essa taxa de filtração glomerular, ela é regulada tanto hormonalmente, quanto neural, quanto local. Quando eu falo de um controle hormonal, eu falo dos hormônios, por exemplo, a angiotensina 2, as prostaglandinas, que podem fazer com que haja uma vasoconstrição das arteríolas que chegam ou que saem, e isso vai fazer com que a minha taxa de filtração ela seja alterada. Ela pode ser neural, por exemplo, com o sistema simpático, com a produção de noradrenalina e adrenalina, que pode causar vasoconstrição, ou pode ser local, que é a que eu quero focar mais. Quando eu falo de uma resposta local, eu posso falar de uma resposta miogênica,
que é a habilidade intrínseca do músculo liso vascular de responder às mudanças de pressão. Então, por exemplo, se acontece um estiramento do vaso, isso faz com que abram-se canais iônicos e que haja despolarização das minhas células, abrindo canais de cálcio e fazendo com que o músculo liso contraia, fazendo uma vasoconstrição. Outro tipo de regulação local, ela é a retroalimentação túbulo-glomerular. E para explicar isso, eu preciso primeiro que você entenda o que é mácula densa e as células granulares. Bom, isso aqui é mais ou menos o néfron que eu estou desenhando. Então, a cápsula, as arteríolas aferentes e eferentes e o glomérulo. E o que acontece é que às vezes esse néfron ele se contrai, ele vai se contorcendo e a alça de Henle ela vai passar no meio, na verdade, das arteríolas aferentes e eferentes. E nesse local do túbulo eu tenho uma região que é chamada de mácula densa, e ela é capaz de sentir as alterações, por exemplo, de sódio ou de fluxo mais lento nessa alça. E ela vai passar, a partir de uma sinalização parácrina, para as células que estão nas arteríolas, que são chamadas de células granulares, para que elas produzam a renina. E como eu disse, a sinalização da mácula densa para células justaglomerulares é uma sinalização parácrina. Bom, a partir da produção da renina, eu posso ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, produzir a angiotensina 2, que causa vasoconstrição nas arteríolas. E esse foi o primeiro processo, que é o da filtração. O segundo processo que eu vou falar é sobre a reabsorção. Essa reabsorção ela acontece no sentido do túbulo para o capilar. 99% do filtrado é reabsorvido. E a maior parte dessa reabsorção ela acontece no túbulo proximal. Eu vou fazer uma tabelinha para explicar algumas substâncias para você entender como é que funciona. Então, por exemplo, o sódio, o tipo de transporte dele é ativo. Isso acontece, por exemplo, pelo simporte, antiporte ou canais de vazamento. Já a glicose, aminoácidos e metabólicos orgânicos, normalmente o transporte vai ser por simporte com sódio. O simporte é uma espécie de difusão facilitada. E no caso da ureia, por exemplo, eu posso ter um transporte por difusão. Desses 3 tipos de transporte, normalmente é um transporte que usa proteína de membrana. E ele tem 3 características. A primeira característica é a saturação. Então, tem um tanto de receptor na membrana e isso vai ser igual ao transporte máximo. Quando todos os receptores estão cheios, acaba o transporte. Outro fator é a especificidade e a competição. E também existe um limiar renal. Depois disso, a substância ela vai para a urina, não tem como filtrar mais. O terceiro processo é a secreção. A secreção ela vai ser sempre contragradiente e o sentido dela é do líquido extracelular para o túbulo ou dentro da membrana. Nisso, aumenta-se a excreção, removendo o soluto dos capilares peritubulares. O quarto tipo de processo é a excreção. A excreção ela pode ser calculada de uma forma muito simples, que é o que é filtrado, menos o que vai ser reabsorvido, né, que é o que volta para a corrente sanguínea, mais o que é secretado, que é o que vai sair, né, da corrente ou do líquido e vai para o túbulo para ser excretado. E com isso, você pode fazer um cálculo, que é o cálculo do clearance. O clearance ele também é chamado de depuração, e é basicamente quantos ml de plasma são limpos de uma substância pelo tempo, ou seja, o que não é reabsorvido. Para uma substância que ela é 100% excretada, a gente pode considerar que o clearance vai ser igual à taxa de filtração glomerular. Isso é muito importante para que a gente saiba se o rim está com algum problema ou não. Você pode fazer exames com isso. Um exemplo de substância que é 100% filtrada é a creatinina. Para você fazer um cálculo, você precisa saber a concentração, né, por exemplo, da creatinina no plasma, que é dada em grama por ml, e a taxa de excreção dela, que é em grama por minuto. E aí você pode calcular o clearance, que é a taxa de excreção dividido pela concentração da substância no plasma. E isso vai ser igual à taxa de filtração glomerular. Isso tem uma importante utilidade, porque para uma substância que você não conhece, por exemplo, você pode saber
como que está sendo a taxa de filtração glomerular dessa substância. E você utiliza como referência uma substância que você sabe que é 100% excretada, como a creatinina. Então, se a depuração dessa substância ela for menor, maior ou igual da creatinina, você pode saber como é que ela tá. Então, se a depuração dela é menor, ela foi reabsorvida. Se é maior, ela foi secretada. E se é igual, ela foi 100% excretada. Agora eu vou falar um pouquinho da homeostase, que os rins procuram manter o volume, a osmolaridade, a concentração de íons e o pH. E eles fazem isso através do equilíbrio hídrico e eletrolítico e o equilíbrio ácido-básico. Eu vou começar explicando o equilíbrio hídrico e eletrolítico, mais especificamente com o equilíbrio da água. A excreção e ingestão de água diária, elas são equilibradas. E o néfron ele pode produzir uma urina mais diluída, quando ele reabsorve soluto, ou mais concentrada, quando ele absorve só a água, conforme a necessidade. E o importante hormônio que ajuda nesse equilíbrio é a vasopressina. A vasopressina ela é produzida pelo hipotálamo e ela é conhecida como hormônio antidiurético. Ela controla a permeabilidade da água no ducto coletor, no tubo coletor, gradualmente. Ela faz isso adicionando aquaporina nesse ducto. E essa aquaporina ela faz com que haja aumento da reabsorção de água e a concentração da urina. Quem controla a produção da vasopressina são os neurônios do hipotálamo que a sintetizam. E ele controla isso a partir do aumento da osmolaridade do plasma, que é reconhecida através dos osmoreceptores do hipotálamo, a diminuição do volume do sangue, que é regulada pelos átrios, e a diminuição da pressão sanguínea, que é controlada através de baroreceptores aórticos e carotídeos. Agora eu vou falar do equilíbrio eletrolítico e eu vou começar com o íon sódio. Bom, o sódio ele é controlado principalmente pela aldosterona. A aldosterona é um hormônio esteroide sintetizado no córtex da suprarrenal ou adrenal. Quanto mais aldosterona, maior a reabsorção de sódio. A aldosterona ela age nas células principais do néfron distal, entra por difusão, combina-se com receptores citoplasmáticos no núcleo, onde ela sintetiza novas bombas e canais e proteínas que modificam a atividade da sódio ATPase, KATPase, e aumenta o tempo de abertura nos canais de vazamento de sódio e de potássio. Quem controla a produção da aldosterona é a concentração extracelular de potássio. E aí eu já aproveito para falar de como acontece o equilíbrio eletrolítico do potássio. Ele é controlado diretamente no córtex da adrenal, também com a produção da aldosterona. Só que ao contrário do sódio, quanto maior a concentração da aldosterona, menor é a reabsorção do potássio. Fora isso, a produção da aldosterona ela é controlada pela diminuição da pressão sanguínea, que é controlada pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eu vou explicar ele bem detalhado. O fígado ele produz constantemente o angiotensinogênio e deixa esse angiotensinogênio no plasma. Quando tem a diminuição da pressão sanguínea, as células granulares que têm mecanorreceptores, elas ficam no rim, elas são diretamente sensíveis a essa diminuição da pressão arterial. E com isso elas passam a produzir a renina. A renina, ela transforma o angiotensinogênio, que já estava no plasma, em angiotensina 1. Por outro lado, o endotélio dos capilares sanguíneos dos rins e dos pulmões, principalmente dos pulmões, produz a enzima conversora de angiotensina, que é chamada de ECA. E essa enzima ela é responsável por transformar a angiotensina 1 e a angiotensina 2. A angiotensina 2 ela tem uma série de ações. Por exemplo, nas arteríolas, ela age aumentando a vasoconstrição. No centro cardiovascular, que é do bulbo, ela aumenta a resposta cardiovascular. No hipotálamo, ela aumenta a produção da vasopressina e aumenta a sede. E no córtex da adrenal, ela aumenta a produção de aldosterona, que faz com que haja aumento da reabsorção de sódio. Todos esses juntos, ele aumenta o volume do sangue e mantém a osmolaridade, restabelecendo a pressão sanguínea. Fora isso, eu queria falar também um pouco do peptídeo natriurético. Ele é um hormônio peptídico produzido pelas células especializadas dos átomos do coração. E isso é produzido quando você tem um aumento do volume
Isso faz com que haja estiramento dos átrios e a produção do peptídeo natriurético. Esse peptídeo, ele inibe a renina, a vasopressina e a aldosterona. E normalmente ele é produzido quando você tem um aumento da pressão sanguínea, porque a função dele é diminuir essa pressão para que ela seja reestabelecida. Por último, eu vou falar do equilíbrio ácido-base, que é a regulação renal dos íons H+ e bicarbonato. Essa regulação ela pode ser direta quando há excreção ou absorção dos íons H+, e ela pode ser feita por diversos tipos de transporte, por exemplo, o antiporte apical de sódio com hidrogênio, em que o H+ ele vai para dentro do lumen, o simporte de sódio com bicarbonato, a bomba de H+ ATPase ou de H+K+ ATPase e o antiporte de sódio e íons amônio. Fora isso, você também pode ter a regulação indireta, que é quando você tem uma mudança na taxa com a qual o tampão bicarbonato é reabsorvido ou excretado. E você tem duas vias para você absorver esse bicarbonato. Pode ser pelo metabolismo da glutamina. A glutamina, quando ela é metabolizada, ela é transformada em amônia e alfa-cetoglutarato. A amônia, nos rins, mais no túbulo proximal, ela se combina com íons H+ e forma o amônio, que é secretado. E o alfa-cetoglutarato, ele é transformado em bicarbonato mais sódio, que é reabsorvido. Esse transporte ele é feito através do simporte de sódio e bicarbonato e o antiporte de sódio e amônia. Um outro jeito de reabsorver o bicarbonato é convertendo o bicarbonato filtrado em CO2 no túbulo proximal. E aí, normalmente, a gente usa o antiporte de sódio e hidrogênio. O H+, ele é secretado para o lúmen. Em troca, você tem a anidrase carbônica e o bicarbonato, que já foi filtrado e já está nesse lúmen. E ele, então, é feita a combinação, né, para que eu tenha aquela equação que a gente já está cansado de ver do bicarbonato, com ácido carbônico, que é instável e se desfaz. E quando você tem a liberação do bicarbonato, você tem o simporte de bicarbonato e sódio, e aí ele é reabsorvido no capilar e o H+, ele é excretado, na verdade. Basicamente é isso que a gente tem de equilíbrio indireto. E para finalizar esse vídeo, vou falar das funções dos rins. Isso é legal porque você já pode fazer na comparação com tudo que a gente estudou. Então, primeiro é a regulação do volume extracelular e da pressão, que a gente já viu. O segundo é a regulação da osmolaridade, que ela é integrada ao comportamento, à sede. O terceiro é a manutenção do equilíbrio iônico, que é o equilíbrio hídrico e eletrolítico. O quarto é a regulação homeostática do pH, que é mantido numa faixa estreita devido ao equilíbrio ácido-base. O quinto é a excreção de resíduos, então ele remove as substâncias e os produtos metabólitos. E o sexto é a produção de hormônios, então a renina, que a gente viu, que é o do balanço de sódio e homeostase do pH, ela faz. A eritropoetina, que a gente não viu nesse vídeo, mas ela é produzida nos rins e estimula a produção de hemácias. E a alfa-hidroxilase, que converte a vitamina D em vitamina ativa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha.